Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Bernardino Loureiro, meu RU é 207356. Eu estudo na faculdade Uninter e hoje eu vou começar os vídeos do meu estágio de extensão do ensino fundamental. E o meu projeto vai ser sobre a água e a sua importância na nossa vida. Então, nesse comecinho aqui, como vocês já me acompanham desde o outro estágio, esse vídeo vai ser sobre uma breve introdução. Eu vou falar um pouquinho sobre a legislação da água. Na verdade, eu nem sabia que tinha uma lei também sobre isso, então eu vou falar com vocês e também estou aprendendo junto. A Lei 9433/97, conhecida como Lei das Águas, foi promulgada instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos. É sabido que a Lei 9433/07 tem como princípio fundamental a colaboração para um futuro melhor no que se refere a recursos hídricos. A lei é composta dos fundamentos, dos objetivos, das diretrizes gerais da ação, dos instrumentos, dos planos de recursos hídricos, do enquadramento dos corpos de água em classes, seguindo o uso preponderante da água, da outorga de direitos de uso de recursos hídricos, da cobrança do uso de recursos hídricos, da compensação a municípios, dos objetivos e sua composição, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos comitês de bacias hidrográficas, das agências de água, da Secretaria Executiva do Conselho, das organizações, das infrações e penalidades e, finalizando, das disposições gerais e transitórias. Ao aprofundar na lei, o que chamou a nossa atenção foi no capítulo 4, na seção 3, sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos, o que depende e o que não depende da outorga. O artigo 12 da Lei 9433/97 diz que são sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Em 1988, com a Constituição Federal, a água passou a ser um bem pertencente ao Estado, sejam elas subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, salvo as obras da União. A Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei dos Recursos Hídricos, veio alavancar em seu artigo 1º que a água é um domínio de bem público. Aspecto econômico da água. A água é um bem natural importante para a nossa sobrevivência. Portanto, o uso da água é um bem coletivo para todos, desde que seja de boa qualidade e em grande quantidade para se satisfazer as necessidades do ser humano. Em hipótese alguma, podemos comercializar a água ou mesmo privatizá-la. Estou pensando nessa parte aí. Na sociedade em que vivemos, a água passou a ser vista como um recurso hídrico e não mais como um bem natural, disponível para a existência humana e das demais espécies. Passamos a usá-la indiscriminadamente, encontrando sempre novos usos, sem avaliar as consequências ambientais em relação à quantidade e à qualidade da água. Em suma, para que o tema seja abordado em sala de aula, é necessário que os alunos saibam da importância da água e a situação atual em todo o planeta. Então, gente, o que eu pude reparar aqui nessas pesquisas que eu vi é que realmente a água é mal usada, nós não temos noção da quantidade que tem de água potável no planeta
e todos os seres humanos têm a impressão de que a água nunca vai acabar. Infelizmente, ela é um bem finito, ela acaba sim. E nós vamos ter que, conforme eu for falando aqui, né, nos outros vídeos e textos, nós vamos ter que ver uma maneira de reutilizar, que isso muitas pessoas já fazem, e também de reaproveitar, até de descobrir como tirar o sal da água do mar, né, que é a maior quantidade, porque o potássio é bem pouquinho que nós temos no planeta, porque senão daqui a um tempo, daqui a alguns anos, nós vamos ficar sem e vai ser muito, muito restrito o seu uso. No Brasil ainda a gente tem alguns lugares que, né, faltam água, mas a gente ainda possui esse recurso. E tem outros lugares, conforme a gente for aqui comentando, estudando, que já é muito restrito o uso. E a gente não tem noção de como é triste, né? Você não ter água. Você não ter água para beber, água para fazer as suas coisas necessárias, tomar um banho, lavar uma roupa. É muito triste mesmo, sabe? Depois a gente vai ver alguns vídeos assim, que a gente não tem noção do tamanho assim, desse problema. Porque nós vamos só empurrando com a barriga, porque no caso assim que a gente pensa que no momento, para nós, não vai faltar. Mas e para os nossos filhos, nossos netos, ou as próximas gerações? Esse recurso já vai estar muito, muito escasso se a gente não começar a economizar e a tentar reutilizar para evitar de gastar demais. Com o desenvolvimento da sociedade, aumentou o consumo da água. Com isso, ocorreu uma escassez. São vários os fatores que contribuem para a falta de água em alguns estados do Brasil. Um deles é o aglomerado de lixo encontrado nos leitos dos rios. Dessa forma, poluindo a água ou muitas vezes secando as nascentes. Evidentemente que a gente quer levar o conhecimento dos estudantes que existem outras formas de utilização da água, né? E, poxa vida, a gente tem que começar a cuidar desse bem tão precioso, que muitas pessoas não têm nem noção de como é precioso, né? Você poder abrir a sua torneira de casa e ter água, porque muitas pessoas já sofrem e a gente acho que não tem nem noção, porque uma coisa é você ver algumas reportagens e outra coisa é você vivenciar, né? O problema mesmo é você tentar ter sede, é você precisar fazer as suas coisas da sua casa, é você tentar fazer as coisas básicas que necessitam de água e você não tem, não é? Eu vou falar um pouquinho sobre os aquíferos que existem no Brasil, para a gente, né, ter uma ideia como é que está a situação, tá bom? A escassez de água para o consumo humano se faz presente em todo o planeta, representando um risco eminente para a sobrevivência da população mundial, sobretudo para aquela de países menos desenvolvidos. Como as águas superficiais têm sido as mais afetadas, seja pela disponibilidade reduzida, seja pela qualidade cada vez mais crítica, a busca pelas águas subterrâneas tem sido intensificada nas últimas 2 décadas, tornando-as também escassas em vários países. Frente a esse cenário de degradação, torna-se urgente a adoção de medidas e ações que viabilizem a proteção dos mananciais subterrâneos, denominados aquíferos. Assim, esse trabalho, né, eu vou ir descrevendo para você aonde que existem esses aquíferos aqui no Brasil. E também as propostas, essa sustentabilidade, né, desses aquíferos
com a exposição de vários instrumentos de ação e intervenção, tal como o controle rígido de postos, tubulares profundos, programas de educação ambiental, ações efetivas de reuso da água, aplicação efetiva da legislação, que foi a que eu comentei anteriormente, né? E a adoção de mecanismos mais eficazes de fiscalização, que também, conforme nós estamos vendo aqui, tem muito pouca fiscalização nesse sentido, principalmente na área rural, não na agropecuária, mas para fazer ali a parte das plantações, que eu nem tinha noção, mas conforme eu fui estudando aqui e lendo, é o lugar que mais tem desperdício de água. E eu nem tinha noção, né? Eu imaginava que seria nas cidades. A água subterrânea representa algo em torno de 96% de toda a água doce disponível no mundo para consumo. Estrategicamente, ela é responsável pela sobrevivência de parte da população mundial. Países como a Arábia Saudita, Dinamarca e Malta utilizam exclusivamente a água subterrânea para o abastecimento humano. Já na Áustria, Alemanha e Bélgica, França, Hungria e Itália, Holanda, Marrocos, Rússia e pouco mais de 2/3 da água consumida pela população é proveniente dos aquíferos, o que corresponde a valores em torno de 70% do consumo total desses países. Tal cenário coloca em risco a sustentabilidade dos aquíferos de um modo geral, considerando que todos os países dos Estados Unidos e Canadá possuem também alto consumo de água subterrânea. Há poucas décadas, 60 e 70, os recursos hídricos em geral não eram abordados com preocupação, dada a abundância e facilidade de acesso em várias regiões do planeta, principalmente as águas superficiais. Nesse cenário, as águas subterrâneas eram interpretadas como mananciais a serem explorados em um futuro longínquo, ou seja, deveriam permanecer quase intocáveis até segunda ordem. No entanto, o crescimento populacional mundial um pouco inferior a 1,2%, de acordo com o Francisco, é uma pesquisa, né, de 2019, aliado ao comportamento predatório das pessoas, tem contribuído para que a água de qualidade se tornasse escassa, tanto superficial quanto subterrânea, passando nos dias atuais a ser um bem tão precioso que se transformou em commodity. Tal cenário remete a uma situação de grande preocupação em nível mundial, uma vez que a maior parte da população não tem como pagar esse recurso. E é verdade, né? Outro fator agravante, além da escassez crescente, é a distribuição desigual das águas subterrâneas ao longo do planeta. Por exemplo, determinadas regiões do Oriente Médio, da África, como também parte da Ásia, têm apresentado uma crise severa e persistente em relação à disponibilidade de água para abastecimento humano, tanto superficial quanto subterrânea. Tal cenário piora na medida em que se agravam os problemas de saneamento básico para boa parte da população nessas regiões. Outro problema que também nós vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, o saneamento básico, né? Que além de faltar água, tem lugares em que não há esgoto, né? Não tem nada disso e as pessoas sofrendo. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 97, e na verdade é uma introdução, são aspectos gerais dessa política, né? Nós não vamos ficar aqui repetindo o texto da lei, mas compreender um pouco, né, alguns aspectos fundamentais. E o objetivo é dar uma base
para a gente entender a aplicação prática dos instrumentos de gestão das águas, que são, na verdade, os que aplicam, né, na prática aquilo que a lei fala conceitualmente sobre sustentabilidade e conservação de recursos hídricos. Bom, eu vou falar aqui especificamente de algumas questões relacionadas à Constituição de 88 em diante. Já existia, sim, uma série de outras leis, de normas, né, tanto leis específicas quanto gerais, quanto artigos em constituições que o Brasil já teve antes da de 88, né, até mesmo na época do Brasil Império, em 1804, já tinham ordenanças do reino que faziam referências diretas sobre a ordenação dos recursos hídricos, se estendendo aí em 1804, 24, 1829, 1834, 1916, 1934 e outras, né, complementações e leis, né, que muitas vezes nem eram de recursos hídricos, mas que interferiam direto na questão das águas, como por exemplo o Código Florestal, que institui as áreas de preservação permanente, as margens dos cursos d'água, por exemplo. Elas estão diretamente relacionadas aos recursos hídricos. Mas o fato é que, do ponto de vista de legislação das águas, o que a gente tem de 1804 a 1988 são uma série de regulamentações que direcionam para o uso da água relacionado às atividades agrícolas, à navegação e também à produção de energia hidrelétrica, porque essas leis elas priorizavam o uso dos recursos hídricos para melhorar e potencializar as atividades econômicas do país. Não se pensava, do ponto de vista prático, na sustentabilidade, né, na conservação das águas e nem na conservação ambiental, né, não se pensava no meio ambiente. A partir de 1988 que tem uma mudança radical nisso, que hoje, além desses usos econômicos das águas relacionados à produção de energia, à navegação e ao uso agrícola, hoje nós temos uma legislação moderna, né, que permite se pensar a longo prazo do ponto de vista da sustentabilidade hídrica, né? Então a Constituição de 88 ela traz aí realmente uma iniciativa prática de ter um novo sistema de gerenciamento das águas, né? Ela coloca aí, por exemplo, a responsabilidade da União em fazer essa estrutura, em implementar essa estrutura, principalmente relacionado à gestão das águas, bem como, né, aumentar e melhorar os processos de autorização e concessão do uso das águas, que é a outorga. Então a Constituição ela traz isso, realmente são ganhos, né, para a Constituição de 88. Antes de 1988 eu tenho um material, né, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, para quem tiver interesse em ver questões mais específicas ao longo de 1804 até 1988, tem algumas questões que eu coloco lá nesse arquivo e vai ter aí na descrição do vídeo para você acessar. Bom, uma outra questão também que é justamente em relação à questão de produção de energia hidrelétrica, que é a participação dos estados, Distrito Federal e municípios, né, vamos dizer assim, nos benefícios econômicos da produção de energia hidrelétrica. Antes isso não existia, então isso é uma inovação da Constituição que traz aí que os recursos provenientes, né, dos impostos e até mesmo da compensação financeira da produção de energia, ele deve ser repassado aí para todos os entes da federação, né? É algo inovador. Um aspecto sobre compensação, a questão teórica, eu mostro aqui, né, dois exemplos. Eu estou no sul de Minas, então mostro aqui a hidrelétrica de Furnas, aqui no sul de Minas, né, primeira grande hidrelétrica da América Latina, e uma outra grande hidrelétrica também, que é de Itaipu, no estado do Paraná. São modelos diferentes de produção de energia em tempos e realidades diferentes. Antigamente, na década de 1960, Furnas foi construído, por exemplo, sem licenciamento ambiental. Já Itaipu
tem um modelo inovador de gestão, tem a questão Brasil-Paraguai, mas também existe uma compensação financeira muito grande em relação a tudo que é produzido de energia aqui em Itaipu, é investido no entorno. Isso é algo muito interessante. E é para um outro momento de discussão. Bom, sobre compensação, eu preparei um material também, uma outra videoaula, né? Isso é uma videoaula também. São os conceitos de compensação ambiental, compensação financeira e royalties. Qual que é a diferença entre eles, né? Essas compensações aqui, elas não têm nada relacionado aos impactos que os impactos, né, que a hidrelétrica, ela, na verdade, qualquer outro empreendimento, né, ele causa no meio ambiente. Isso já dentro da avaliação de impacto ambiental, a empresa tem que desenvolver projetos, enfim, ela tem que tentar remediar ou controlar aquilo que ela causou de dano pelo empreendimento. E a compensação ambiental e a compensação financeira, elas não eximem a empresa dessas obrigações diretas lá. Por exemplo, a compensação ambiental, ela vai ser aplicada aqui na região para tentar compensar o dano do empreendimento como um todo, né? Compensação financeira já está relacionada à produção de energia aqui mensal. Então, todo mês, os municípios do entorno, os estados e o governo federal recebem um valor do empreendimento, né, no caso da produção de energia, e isso retorna para os municípios mensalmente. Os royalties, especificamente em relação a óleo e gás, petróleo, né, que são os chamados royalties do petróleo. Tem a lei do petróleo, só tem uma exceção que o termo royalties é aplicado. Nesse vídeo eu explico com mais clareza cada um desses termos. Bom, então pode acessar aí também. Vai estar ou aqui ou na descrição do vídeo. Bom, uma outra inovação da Constituição de 88 é sobre a competência dos estados, né, na autorização e concessão aí de empreendimentos hidrelétricos. Antes isso era algo exclusivo, centralizado na União. Agora os estados têm essa competência e também através do licenciamento ambiental, né? No caso do estado de Minas Gerais, o responsável pelo licenciamento é a CEMAD, né? A CEMAD. E isso também é uma inovação aí específica das instalações de energia hidrelétrica também, a partir da Constituição. Bom, na década de 1980 se tem uma série de reuniões e seminários que tinham como objetivo justamente discutir uma política, um modelo de gestão das águas para o país. Então, esse novo tempo, vamos dizer assim, de uso da água, que tem como uma base a sustentabilidade, ele passa a entrar na pauta de discussão e de elaboração da política brasileira das águas. Então tem esse seminário, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Tem iniciativas da Câmara dos Deputados, né, da Câmara Federal, em compreender como que era o uso das águas, e diversos outros encontros nacionais que foram, né, palco aí de muitas discussões sobre que modelo o Brasil deveria adotar. Não só que modelo deveria adotar, mas qual seria uma estrutura para atender toda a diversidade hídrica que o Brasil tem. Esse seminário eu destaquei aqui porque ele trouxe experiência de outros países, né? Experiências que deram muito certo em outros contextos, e o Brasil, através desse seminário, se discutiu, não só se conheceu, mas se discutiu isso, como que essas experiências elas podiam agregar à estruturação de um modelo brasileiro. E o tema desse evento foi alguns temas específicos: sistema de gestão, a questão da gestão integrada das bacias hidrográficas, o princípio do poluidor-pagador. Isso aí tem lá, é muito interessante a questão do poluidor-pagador, que ele é algo que começa com a questão das águas, na década de 1930, tem lá no material que eu preparei. E também um outro tema de discussão era a cobrança. Então, a partir desse evento é que você tem aí, né, uma melhor compreensão de que bases que o Brasil deveria ter para a sua política de recursos hídricos, né?
Porém, assim, na verdade, até mesmo por uma morosidade do processo de discussão e também de iniciativa do próprio governo federal em se implementar logo essa política nacional de recursos hídricos, você teve um hiato aí, teve um tempo entre 88 e 97. E nesse meio tempo, diversos estados elaboraram as suas políticas estaduais de recursos hídricos. Isso é até previsto, né, na própria legislação, na própria Constituição. Então, esse sistema nacional ele ia ser preparado, mas existiam diversos planos estaduais que, obviamente, eles foram depois revisados. O primeiro do estado de São Paulo, depois do estado do Ceará, em 91, 92, e aí em 94 a gente tem Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também tiveram a sua estrutura de gestão das águas do ponto de vista estadual. Bom, um parêntese em relação a isso, muito importante, essa política estadual de recursos hídricos, né, essa iniciativa de se estabelecer regras e de se compreender como que se poderia usar de maneira mais eficiente os recursos hídricos do ponto de vista estadual é extremamente importante, porque o Brasil é um país de diversidades naturais, sociais, econômicas muito distintas, né? Então, as bacias da região norte e nordeste, elas têm peculiaridades que não são vistas nas bacias do sudeste. Então, a bacia amazônica é completamente diferente, por exemplo, do que a bacia do Rio Paraguai, que é, por sua vez, completamente diferente da bacia do Rio São Francisco. Então, é muito importante se compreender, no âmbito estadual e no âmbito dessas grandes bacias, as políticas específicas para cada região. Então, a Constituição de 88, ela traz essa inovação, ela dá a abertura para se ter uma política federal, uma política de nível nacional, mas também se ter políticas estaduais, que estão embaixo das diretrizes da política federal. E dentro dessa política estadual, tem-se um outro mecanismo muito importante que a lei vai instituir, que é o Plano Diretor de Recursos Hídricos, que eu vou falar mais à frente. Mas então, tiveram aí esses planos estaduais e somente em 97 que é instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos e que ela é muito inovadora por diversos aspectos e ela é muito inovadora e nós vamos ver em vários pontos, né, dessas inovações, e o intuito aí é de promover a sustentabilidade hídrica, ela não é só disciplinadora, então isso é muito legal. Eu deixei um link aqui do Plano Nacional de Recursos Hídricos, está no site do Ministério do Meio Ambiente, aí é só acessar, vai estar na descrição do vídeo também. Bom, isso aqui é uma teoria, né, os fundamentos, a teoria, mas essa teoria, ela dá a base para a aplicação. E essa aplicação ela é feita através dos instrumentos de gestão. Então, um dos fundamentos é a água é um bem de domínio público, ou seja, não existe dono da água. Se um fazendeiro ou uma empresa, ou seja lá quem for, tiver uma propriedade e nessa propriedade tiver um rio nascente, essas águas elas não pertencem àquele proprietário de terra, nem às águas subterrâneas. Obviamente, a propriedade tem o seu dono, mas o uso da água dentro dessa propriedade, até mesmo pelo seu dono, requer de autorização através de outorga. E a outorga é um instrumento muito importante, tem uma aula específica sobre isso aí, que é o instrumento usado para se usar os recursos hídricos segundo a capacidade de recarga e as condições, né, de renovação das águas daquela região. Outro fundamento igualmente importante é que as águas elas são definidas na lei como um recurso natural limitado. Essa compreensão é muito importante porque desmistifica essa ideia que muitas vezes se tem que a água nunca vai acabar, que apesar dela ser escassa em algumas regiões, mas no Brasil tem essa falsa imagem de abundância hídrica, né? Então, isso é enfatizado na legislação, que a água
é um recurso natural limitado, que ela tenha valor econômico, porque isso ela faz parte do processo industrial de todos os produtos que a gente consome, basicamente, e com isso ela é passível de ser cobrada. Quando a gente institui dentro da lei essa possibilidade de cobrança, principalmente enfatizando que ela faz parte desse processo industrial, de uma certa forma a gente também induz as indústrias e também todos aqueles outros segmentos que usam a água dentro do seu processo produtivo a terem um uso mais racional. Então, além da cobrança, ela tem essa função de arrecadar recursos, e também esses recursos eles são depois destinados na própria bacia. O objetivo principal é justamente gerar uma conscientização que é um recurso limitado e a necessidade de se conservar essas águas, usar de maneira mais adequada, reutilizar, né, no processo produtivo, na indústria, em outros segmentos, né? Isso gera justamente essa conscientização da necessidade de cobrança e usa essa valoração, usa a cobrança como mecanismo de conservação e de controle, muito importante. Em situações de escassez, a gente tem aqui um exemplo muito claro que aconteceu entre 2012 e 2016, ainda 2017 ainda, a gente sofre com problemas advindos da crise hídrica na região sudeste. Na verdade, se deu um retorno muito grande na mídia em relação a essa crise hídrica que ela aconteceu no sudeste, porque a gente sabe que a região nordeste do Brasil, historicamente, ela passa por problemas de falta d'água, né, ao longo de toda a sua história, por questões naturais e também por problemas de gestão. A crise hídrica que aconteceu no sudeste, ela tem um foco não só na estiagem, mas também problemas relacionados à falta de gestão de longo prazo, né? E em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano. Então isso é muito importante, ou seja, tem que ter água para casa das pessoas, para beber, para alimentação e para higienização em situações de escassez hídrica. A lei também fundamenta isso, é importante, né? Um outro fator, esse daqui, ele tem um objetivo claro de dizer que nenhum uso da água ele pode até ser definido como prioritário, mas que tem que se ter uma discussão, tem que se ter regras, tem que se ter uma normatização que possa favorecer o uso múltiplo das águas, ou seja, todos os segmentos precisam desse recurso natural. Então, um uso ele não pode gerar problemas em outro uso. O caso na crise hídrica que nós tivemos, a produção de energia foi priorizada, teve o problema da falta de água, das chuvas, o uso reservatório secou e teve prejuízo, por exemplo, na navegação no rio Tietê, em diversas outras regiões do Brasil, teve problema na irrigação, o abastecimento também, mas um dos principais que a gente tem aqui no sul de Minas, em diversas outras regiões do Brasil, no estado de Goiás também, o problema é que esses reservatórios eles tinham uma série de atividades econômicas e de piscicultura que foram seriamente prejudicadas, trazendo muitos prejuízos financeiros para todos os investidores que usavam esses reservatórios. Então, os usos múltiplos ele precisa ser discutido nas regras para que se tenha igualdade aí, seja igualitário essa uso da água. Outro fator, principalmente, é de se compreender, né, a importância de se considerar a vulnerabilidade natural do sistema hídrico. Então, a bacia hidrográfica ela passa a ser a referência oficial de gestão das águas. Por que a bacia hidrográfica e não o limite estadual ou municipal? Porque é dentro da bacia hidrográfica que a gente consegue compreender de maneira muito mais eficiente como que acontece os processos hidrológicos, né, de entrada e saída de água do sistema. Então é somente através da bacia hidrográfica que isso é possível. Então realmente assim, definir a bacia como unidade de gestão, ela é fundamental para se compreender, né, a dinâmica hídrica da bacia e a partir disso se definir regras de como vai ser utilizada essa água, de modo que todos os usuários possam usar, mas que também tenha água suficiente para atender o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio hidrológico dessa bacia e ambiental. Aqui são as regiões hidrográficas
de Minas Gerais, em destaque o entorno do Lago de Furnas, né, no Rio Grande, aqui no sul de Minas. Essas letras, elas significam as iniciais das bacias: Parnaíba, São Francisco, Jequitinhonha, Rio Doce, Rio Grande aqui, e os números é a quantidade de sub-regiões nessa bacia. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de bacia hidrográfica, né, para fazer a gestão das águas. Assim, um dos pontos mais importantes do ponto de vista de tomada de decisão que a gente tem é a criação dos comitês de bacia, um organismo que não existia antes, que tinha uma gestão centralizada no interesse político e econômico. E aí, com os comitês de bacia, é um órgão de gestão, ele que toma as decisões, né? É um órgão colegiado, então ele tira da mão de um governo central e coloca na mão de segmentos da sociedade que vão tomar as decisões, né? Então é um organismo que possibilita a participação de diversos setores da sociedade, e são esses membros dos diversos setores que vão discutir e tomar decisões técnicas em relação ao uso da água e as regras de sustentabilidade, de uso, né, a longo prazo dessa água, definir conflitos. É o comitê de bacia, por exemplo, que ele decide se vai haver ou não a cobrança pelo uso da água. É uma decisão técnica e não é uma decisão fácil, porque ela envolve interesses, por exemplo, do setor industrial e né, agrícola também. E com isso você tem um confronto direto, né, com segmentos de defesa dos recursos hídricos, defesa do meio ambiente. Então, tanto esses setores, né, industriais e agrícolas, como também os de defesa do meio ambiente, eles fazem parte igualitariamente do mesmo comitê. E eles é quem decidem, né, representantes de vários setores da sociedade, atuando na bacia, compreendendo a realidade da bacia e tomando decisões. Então, é muito importante essa compreensão aí do comitê de bacia nesse novo processo. O comitê, ele não tem personalidade jurídica, né? Ele tem a função de tomar decisões, ele é legislativo, é normativo, né? E toma decisões, deliberativo. As decisões que são tomadas, elas são executadas e aplicadas por órgãos técnicos que dão apoio, né? Como a Agência Nacional de Água no âmbito federal, e os órgãos técnicos estaduais. Em Minas Gerais é o IGAM, que vai dar esse apoio técnico, financeiro e administrativo. Quando se tem a cobrança pelo uso da água, o comitê institui a cobrança naquela região, aí essa assessoria técnica e administrativa, ela passa a ser dada pela chamada agência de água, que tem a função executiva. As agências de água, agências de bacia, elas são os organismos criados quando se tem a cobrança pelo uso da água. E eles que vão dar o apoio técnico e, enfim, é toda uma estrutura que ela é criada para atender as demandas do comitê e aplicar uma série de decisões do comitê. A ANA e o IGAM, por exemplo, em Minas Gerais, eles continuam dando apoio técnico, mas o comitê ele tem essa função específica de aplicar o dinheiro da cobrança, né, a partir de decisão do comitê, obviamente. A agência de bacia, ela não toma decisão, ela só executa as decisões do comitê. Na lei também foi criado um arranjo institucional para não dar problemas de conflitos pelo uso da água. Existem conflitos ainda, por exemplo, o setor elétrico, né, a ANEEL e outros segmentos, eles não fazem parte desse sistema porque ele é um setor específico da produção de energia no país, porém a produção de energia ela está dentro do segmento de gestão das águas. Então existem alguns problemas ainda que precisam ser resolvidos, existem conflitos ainda, porém o Sistema Nacional ele foi criado justamente essa estrutura para minimizar isso. Então a gente tem órgãos normativos no âmbito nacional, federal e estadual. Por exemplo, o Conselho Nacional de Águas é o órgão máximo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. O Comitê de Bacia, como são as bacias federais, o Ministério do Meio Ambiente, né? E são órgãos nacionais que auxiliam nesse processo de tomada de decisão, órgãos estaduais, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Comitê de Bacia, e as secretarias, como a SEMAD, no caso em Minas Gerais,
participam desse processo de legislação, aí, de normatização, né? Do ponto de vista para implementar, para executar aquilo que é decidido do ponto de vista normativo, a gente tem os órgãos técnicos, a ANA no âmbito federal e os órgãos estaduais. Em Minas é o IGAM, que vão dar esse apoio técnico, né, para os comitês. Quando se tem a cobrança, tem a agência federal e no âmbito estadual tem a agência estadual relacionada àquelas bacias que cobrem pelo uso da água, que tem essa função de executar as decisões do comitê de bacia, né? Falando um pouquinho sobre esse arranjo institucional, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o órgão máximo, é o maior de decisão para interesse nacional, quando você tem diversos setores, né, diversos setores envolvidos no âmbito nacional relacionados aos recursos hídricos. Então ele que toma as decisões, obviamente respeitando aí e discutindo e rediscutindo as decisões no âmbito do Comitê de Bacia Federal e Regional. Por exemplo, as grandes hidrelétricas, transposição do São Francisco, grandes obras ou grandes medidas, né, que vão interferir na gestão das águas em várias bacias federais, ou que tem interesse nacional, é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos que toma a decisão. O Comitê de Bacia, ele é a estrutura de gestão das águas do ponto de vista regional, né? Ele é composto por diversos segmentos, indústria, agrícola, enfim, os usuários, prefeituras, sociedade civil organizada, ONGs, né? Universidades e demais, IGAM, IEF, e é o fórum de decisão, ele que toma as decisões. Então, essa composição, ela permite, né, que integrantes de diversas áreas, com interesses diferentes, tomem as decisões em relação ao que se fazer. Por exemplo, aqui é que se discute se vai haver ou não a cobrança pelo uso da água. Então você reúne usuários aqui da indústria agrícola com aqueles interessados em defender o meio ambiente, como ONGs e órgãos técnicos, como as universidades, institutos, né, de pesquisa. Eles fazem parte igualitariamente do comitê. Então eles que vão decidir, por exemplo, em relação à cobrança da água, se vai haver ou não, como que vai ser essa cobrança, em relação também ao processo de outorga na região. Então o comitê ele tem essa responsabilidade. É o parlamento das águas, realmente é algo muito interessante. A agência, ela existe quando se tem a cobrança, ela vai executar, vai contratar, vai aplicar os recursos da cobrança a partir das demandas que vêm do comitê. Então um exemplo aqui da bacia do Rio das Velhas, é só clicar aqui e acessar o site lá da agência do Rio das Velhas. É realmente bastante interessante. Aqui tem o portal dos comitês de bacia, depois quem quiser acessar também. Só existe a agência se tiver um comitê de bacia e se tiver cobrança, né? E eu coloquei aqui também o link da região do Paraíba do Sul para dar um exemplo do estado de São Paulo, uma bacia pioneira na cobrança no país, né? Também esse arranjo institucional dá abertura para a sociedade civil organizada, as associações, ONGs e demais conselhos não governamentais, órgãos não governamentais, eles têm direito em participar do processo decisório e isso é amparado na lei também. Então isso é algo muito legal, porque são esses organismos que vão defender os interesses, por exemplo, da conservação, da preservação, o interesse social das águas em cada região. O artigo 3, também não vou entrar em muito detalhe, mas é importante eu coloquei aqui porque é um grande desafio que tem ainda no Brasil, que isso é previsto até, não desafio, né, mas isso é previsto na legislação, que é a integração, que é a articulação entre a gestão das águas e os demais planejamentos que tem no país. Então é importante que se tenha essa gestão articulada, como por exemplo os planos diretores municipais, os planos de gestão de regiões costeiras, os zoneamentos ecológicos e econômicos, né, ou plano de desenvolvimento estadual, que haja uma integração com a gestão das águas, que haja uma comunicação entre esses planejamentos. Então isso é um desafio e tem que ter um arranjo institucional muito bem ordenado para que isso possa acontecer e que o Brasil ainda está num processo de construção disso aí e vai demorar um pouco a ser implementada essa gestão integrada. A cultura do planejamento ainda é algo que a gente ainda está muito embrionário, mas que já existe um avanço muito interessante. Por fim, o artigo 5º são os instrumentos de gestão. Os instrumentos de gestão, eles, na verdade, eles colocam em prática aquilo que a lei
fala do ponto de vista teórico, de objetivos, de fundamentos, de missão e de tudo mais, de conceitos e tudo mais. Então é aqui que realmente vai se aplicar na prática aquilo que é teórico dentro da lei. E os instrumentos de gestão, vai ser a nossa próxima aula, são 5 instrumentos. O Plano Diretor de Recursos Hídricos, ele tem um processo técnico de elaboração, de discussão dentro do comitê, tem que ter todo um diagnóstico, prognóstico, previsões futuras, implementação, prazos, é realmente algo muito bem pensado. Isso é discutido do ponto de vista técnico nos comitês, depois vai para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, dependendo do comitê, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, isso vira como se fosse uma lei dentro da estrutura organizacional no Estado ou no governo federal. O enquadramento ele diz respeito ao uso das águas, é como se fosse uma maneira de enquadrar os trechos dos corpos hídricos em relação à sua qualidade e só permitir usos que vão melhorar essa qualidade da água. Esse aqui eu vou falar sobre ele na próxima aula, é um desafio enorme se aplicar isso, porque você pode limitar, por exemplo, o uso da água para diversos segmentos da indústria, seja lá o que for. Outorga tem umas 3 aulas específicas sobre isso, tem aí também nessa série de recursos hídricos para você poder acessar. A outorga é o processo todo de autorização pelo uso da água. Então, ele que dá o direito de se usar os recursos hídricos. É um processo técnico e administrativo que vai permitir que você use a água. Todo uso da água tem que ter outorga ou autorização. A cobrança é a cobrança pelo bem natural. Realmente cobrar, muitas vezes a gente paga só os serviços relacionados à distribuição da água. A cobrança ela vai, além desses custos, ter também a função de cobrar o volume de água que é utilizado. E ela tem uma função, além de arrecadar os recursos para se implementar na bacia, ele também tem um principal que é justamente forçar as indústrias, forçar os diversos setores, a sociedade em geral, a usar de maneira racional a água, que é algo realmente muito importante. Então a cobrança induz isso, é inevitável. O sistema de informação é um processo de organização e de planejamento que visa justamente ordenar e estruturar de maneira muito mais fácil e acessível, não só no processo de gestão, como também para a comunidade em geral, de todas as decisões que foram tomadas, toda a estrutura. Então, o sistema de informação é algo fundamental. O sistema de informação geográfica, o SIGS, o geoprocessamento, ele entra como a base para esse sistema de informação sobre as águas, é fundamental. Então, eles realmente aplicam na prática esses instrumentos, a teoria sobre a conservação, o uso sustentável da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, era isso. Na próxima aula a gente vai entender esses instrumentos de gestão. Peço a você, se esse vídeo te ajudou, apesar de ter sido longo aí, se você ficou até o final, se isso te ajudou, que você possa se inscrever aí e deixar o comentário, enfim, falar, ou mandar um e-mail também, que eu vou responder aí as dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Então, vocês escutaram ali, um resuminho sobre as leis das águas, ali, como é que funciona. E agora eu vou falar como é que está o cenário dos principais aquíferos do Brasil. As águas subterrâneas em território brasileiro vêm sofrendo ações de grande impacto negativo, sobretudo nos últimos 20 anos, com indícios de que o cenário pode se agravar em poucas décadas, como eu comentei com vocês, Não se trata de um alarme falso ou de cunho sensacionalista, mas de fatos embasados no comportamento da sociedade. Quem tem se investido de forma agressiva e irresponsável na superexploração dos aquíferos, o fato é que o Brasil possui uma ótima legislação sobre a proteção dos recursos naturais, mas deixa a desejar no tocante à fiscalização, que é o problema sério, Porque você ter a lei, mas você não ter com quem fiscalizar, é complicado, Porque daí as pessoas, na verdade, fazem o que querem, Não tendo ninguém para olhar se ela está fazendo corretamente.
a fiscalização deficiente a falsa premissa de que o Brasil possui água em abundância e assim pode se gastar e consumir à vontade, o que não é verdade. Eu vou colocar também um outro vídeo ali que ele fala do uso, né, do uso errado, né, da água por agropecuária, por pessoas que fazem plantação, pessoas que devastam os leitos dos rios, o que era para deixar, no caso da lei, né? Mas que está acontecendo muito e isso que está diminuindo, né? A água, e as pessoas não estão percebendo e continuam usando, como eu comentei. Infelizmente não tem noção do que acontece para outras pessoas que não têm esse recurso, né? O país, ele dispõe, né, de uma imensa reserva de água subterrânea. Aqui tem os valores, provavelmente no vídeo vai passar para vocês também. Porém, na realização de pesquisas mais recentes sobre os aquíferos da Amazônia, pesquisadores descobriram que o potencial de armazenamento dos mesmos chega a 162.520 km3, né? Com destaque para o aquífero Alter do Chão, né? Em relação aos aquíferos Solimões e Rissá, são outros dois. Mas, na prática, isso significa um aumento de 119.690 km3 em comparação com os 42.830 km3 anteriormente definidos, formando assim o que se passou a ser o chamado grande aquífero da Amazônia, né? Mas todos esses dados aqui, agora ao decorrer do nosso trabalho, nós vamos ver que não é bem assim. Ele tem essa reserva, porém, com o aumento da população, o aumento do uso da água, está diminuindo, sim. Está diminuindo e nós precisamos urgentemente começar a cuidar dos nossos recursos hídricos, porque daqui a algumas décadas vai acabar, sim. Aproximadamente 70% da superfície da Terra está coberta por água, o que atribui essa cor azul característica que a distingue desde o espaço. Ingrediente vital para a existência de toda forma de vida conhecida, a água é também fundamental para o seu desenvolvimento e, por isso, é um patrimônio do nosso planeta. Hoje conheceremos mais sobre esse importante papel da água nos processos biológicos, físicos, mas, acima de tudo, nas formações geológicas que formam maravilhosas paisagens como esta. Nós dizemos que, em média, nós temos 70% de água na superfície do planeta. E, se olharmos bem, é a mesma proporção no nosso organismo. Repare como as formas de vida estão linkadas com o planeta, né? E como nós vemos, tanto na teoria da criação como na teoria da evolução, que o começo era, vamos colocar assim, situado no contexto da água, né? Porque em Gênesis é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E na evolução nos diz que a vida vai surgir na água, né? Nós já temos claro que a água é o elemento fundamental para a vida. Então, quando nós fazemos nossas pesquisas astronômicas, o que nós procuramos? Nós já sabemos que todo planeta tem a sua atmosfera, todo planeta tem a sua porção seca, que nós chamamos de litosfera, né? Então, o que falta para haver uma biosfera? Ou seja, as condições ideais para a vida.
que é o caso do nosso planeta. A biosfera é formada por esses 3 elementos: a parte seca, a litosfera, a parte gasosa, a atmosfera, e a parte líquida, a hidrosfera. Nós vamos lá e procuramos a água. A molécula de água, ela é fundamental para todos os processos vivos. Tanto é que o primeiro elemento que a gente procura na exobiologia, ou na biologia dos planetas no espaço, é exatamente a água, porque é ela quem vai permitir que todas as ligações químicas ocorram. Essa estrutura química da água, ela é tão importante porque ela possui uma pontinha negativa e uma pontinha positiva, ou seja, a água liga e desliga qualquer elemento na Terra. Então ela é tão fundamental para fazer com que algo ligue, quanto é fundamental para que algo desligue. A água, então, por causa dessas cargas elétricas localizadas, acaba conseguindo se unir a partes diferentes de diferentes moléculas e dissolvendo bem uma quantidade muito grande de substâncias, não todas, obviamente, né, mas uma quantidade muito grande de substâncias. E isso torna particularmente útil para organismos vivos, né? Serve como uma espécie de solvente quase universal, que nos ajuda a conduzir substâncias de uma parte para outra, por exemplo, via corrente sanguínea. Então, transporta hormônios, transporta alimentos, transporta células carregando oxigênio, transporta células carregando gás carbônico e se torna, digamos assim, uma substância essencial às formas de vida que a gente conhece. Sin agua, la vida tal y como la conocemos no sería posible. Solo hay algunos organismos que son capaces de reducir su contenido de agua y mantenerse vivos, pero siempre es en una forma latente. Las semillas, por ejemplo, algunas esporas de hongos, algunos animales que en momentos de sequía pues reducen su cantidad de agua al mínimo, pero también paran sus funciones vitales. Uno no puede estar activo sin agua. Dentre todas as complexas substâncias que encontramos no universo, a água é aparentemente uma das mais simples. Entretanto, a mais fundamental para o funcionamento do nosso planeta. Presente nas formas sólida, líquida e gasosa, ela cobre a maior parte da Terra, 71% nos oceanos, onde 96,5% da água total está concentrada. 1,74% está nas geleiras e calotas polares, enquanto que as águas subterrâneas, permafrostes e geleiras continentais concentram 1,72%. Os 0,04% restantes estão repartidos em ordem decrescente entre lagos, umidade do solo, atmosfera, reservatórios, rios e seres vivos. Mas é nos últimos, entre eles o ser humano, que é definida uma das características mais primárias da água: permitir o maravilhoso fenômeno que é a vida. El agua es el componente más abundante de los seres vivos. En el ser humano puede suponer desde un 60% hasta un 70, un 75%, depende de la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, menos agua tenemos y por eso tenemos arrugas. Pero forma parte de todos los organismos en grandes cantidades. Y es que el agua es fundamental para la vida porque la usamos para todo. En primer lugar, además de ser el componente más importante, la usamos como parte de algunas de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Para algunas de esas reacciones químicas hace falta agua. Es el mejor sistema de transporte. En nuestro organismo todo lo que se mueve a través de la sangre es agua. Es agua con más cosas, pero es básicamente agua. Y a la hora de intercambiar, de introducir cosas, de sacar cosas del cuerpo, es lo mejor porque es lo que se llama el disolvente universal. En agua uno puede disolver montones de compuestos químicos distintos. Hay algunos que no son solubles en agua, pero la inmensa mayoría de las cosas que nosotros necesitamos introducir en el cuerpo o sacar del cuerpo se puede hacer por medio del agua. One of the fantastic things about water inside the cells of living things is that it can dissolve many different kinds of molecules. So, for example, most proteins will readily dissolve in water. In addition to that, the amino acids that proteins are made out of can dissolve in water. And the salts that we need, things like sodium and chloride and potassium and phosphate, lots and lots of different things can dissolve in water. It's sometimes called a universal solvent because so many different things will dissolve in it. Other things, however,
won't dissolve in water. Things like lipids, the fatty acid chains that you find in cell membranes, don't dissolve in water. So the cell membranes are made out of a kind of molecule that has two different personalities. On one end, it has fatty acid chains and they won't dissolve in water. And on the other end, it has a phosphate. So these phospholipids, they're called. The phosphate part will stick into the water outside the cell and inside the cell, but the fatty acid chains that don't want to dissolve in water, they hide in the middle of the membrane. And so you can spontaneously form these lipid bilayers that make up the cell membrane. So water plays a huge role both in the physiology of a cell, but by dissolving molecules, and also in helping the anatomy of the cell to come together as well. Que elemento mais fantástico do que esse? Que coisa mais poderosa do que essa? É isso que faz com que o modelo químico, bioquímico, leve sempre em consideração a taxa de água. Tanto é que qualquer ser vivo que nós vamos classificar, sempre vamos estar analisando quanto de água ele tem, quanto de água ele pode adquirir, quanto de água ele vai conseguir, por ser ela o elemento que vai permitir que a mecânica, que a estrutura metabólica desse ser comece a funcionar e comece então a produzir aquilo que nós vamos conhecer como vida. Em um planeta como a Terra, o único que conhecemos com características tão específicas que permitem a vida, não é uma surpresa, mesmo que seja surpreendente, descobrir que pequenas variações na sua localização no sistema solar ou em suas características físicas, como sua interação com a gravidade para com seu interior e o espaço, impediriam completamente a indispensável presença e ação da água em seus três estados, nos seus processos internos. E como se tudo isso fosse pouco, a água também é um agente ativo essencial na maior parte dos processos metabólicos dos seres vivos, inclusive naqueles que iniciam complexos sistemas de interdependência, tão fundamentais quanto a própria produção do seu alimento. Water is essential for all of life, also because plants cannot grow without water. The reason they can't grow without water is that they have to absorb certain things through their roots. And because water acts as such a fantastic solvent, many of the essential nutrients that plants need can be moved by water through the soil and then absorbed through the roots. Now, then the question is, how do you move everything from the roots up to the leaves and also to the rest of the plant? One of the ways in which that's done involves a process called transpiration. As water evaporates out of leaves, the roots are connected to the leaves through a series of very small tubes. So as the water evaporates from the leaves, water from down in the roots moves up to replace it. And this process of transpiration then not only brings the water along, but also the things that are dissolved in the water. So for example, let's say a plant is absorbing nitrogen. Usually that's in the form of nitrate when it comes from the soil. Nitrate dissolves in water really well. The root absorbs the water and the nitrate in the water, and then the nitrate can move up to the leaves where it's reduced essentially to ammonia and then put onto a carbon molecule, and that's how you make proteins, or at least the building blocks of proteins, amino acids. And then the amino acids are used to make things like nucleic acids, and so everything is really traceable back to the fact that nitrate dissolves in water and can move both into the plant and then through the plant because of the water. Obviously, without the plants, there can be no animals. So the whole system is interconnected. Se nós olharmos para o vegetais diferente de nós,
seres humanos, Homo sapiens, os vegetais são compostos em média por mais de 90% de água. Então, sem água não tem vida vegetal. Não tem vida no planeta, porque se não tem vegetal, não tem esse ser autotrófico que nos fornece o alimento, a base das cadeias alimentares. Então, sem água não tem vida. Porque a água, pensando no vegetal especificamente, podíamos conjecturar outras coisas no sentido físico-químico, mas pensando no vegetal especificamente, olhando para dentro da célula, onde a gente olha a bioquímica acontecendo, ele é um solvente universal, onde acontecem várias hidrólises, acontecem vários mecanismos ali fisiológicos. E quando a gente sai de dentro da célula e vai para um contexto maior, a gente pensa na planta como um todo, vários mecanismos que fazem a planta funcionar, isso é fisiologia, são imprescindíveis com relação à água. Então, sem água eles não existem. E eu não falo só da fotossíntese que eu estava dizendo anteriormente, mas a água, como nós, assim, ela é um pouquinho diferente de nós. Nós regulamos a temperatura, por exemplo. A planta, ela não é como nós, ela precisa de um sistema diferenciado, e esse sistema é um sistema como de arrefecimento, onde a água ela é tirada do solo, translocada pela sua estrutura e chega à atmosfera, num contínuo solo, planta, atmosfera. E é esse processo de migração de água por dentro da planta que não só abastece a planta da água que ela precisa para fazer fotossíntese, para fazer outras coisas que a gente pode comentar, mas para manter ela arrefecida, não fazer ela esquentar demais, as suas enzimas desnaturarem, a sua vida desfalecer. Então a água ela é essencial. Quando a gente olha para dentro da célula, voltando, a água que é translocada por dentro da planta, ela serve não só para arrefecer, mas ela vai aos tecidos e dentro dos tecidos as células que os compõem. E aí, quando você olha dentro da célula, é claro que já que mais de 90% da planta é água, o maior conteúdo celular é água também. A água não serve só como solvente universal, como a gente vinha falando, mas ela mantém a estrutura do protoplasma, do interior da célula. Sem ela não tem essa célula. Sem ela a célula, por exemplo, não cresce. Porque a água ela é a força motriz que leva ao crescimento das células. Crescimento a gente entende como divisão celular e aumento dessa célula. Aumento só há com a presença de água. Diferente de nós que temos células que não têm parede celular, as plantas têm parede celular. E essa estrutura, sendo afrouxada, permite a expansão da célula. E aí ela cresce. Quando você soma divisão celular com expansão de célula, que é o crescimento, com o processo de diferenciação, onde acontece um monte de reações a nível celular e fora da célula, pensando em termos fisiológicos, isso é desenvolvimento. A planta só muda de fase se acontecer o desenvolvimento como um todo. Ela só vai gerar descendentes e alimento para nós, pensando em produção vegetal, se ela tiver esse desenvolvimento chegando ao seu final do ciclo. E isso tudo só acontece na presença de água. A água ela dita a ocupação dos vegetais na biosfera. Geralmente alguns pensam assim, a planta ela gera água, né? Alguns que teorizam muito a questão, trabalham na linha do aquecimento global, mas na verdade a planta ela existe em função da água, ela ajuda a manter o ciclo hidrológico, mas o fato de você não ter planta no deserto do Saara e ter planta aqui é o fato que aqui você tem um regime hídrico, que ao longo do tempo com certeza foi mudando, mas aqui hoje nós temos um regime hídrico que permite que não só os ecossistemas naturais se desenvolvam, mas os agroecossistemas, as culturas, os cultivos. Um equilíbrio natural que possibilita a vida. Um complexo ciclo que é o fundamento da nossa condição. A água não apenas nos mantém vivos, mas também permite que todo a nosso redor nos lembre do verdadeiro significado da vida. Vida com intenção e propósito. Existência que vai muito além da mera subsistência. En la naturaleza, la mayor parte de los procesos son cíclicos y están muy bien pensados y funcionan muy bien. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, la mayor parte del agua que tenemos es agua salada, luego agua congelada, y el agua que utilizan la mayor parte de los seres vivos en realidad es una cantidad muy pequeña, que es el agua dulce, el agua corriente, que la tenemos en los ríos, en los lagos, en las aguas subterráneas. En realidad es una cantidad muy pequeña, pero es suficiente para abastecer las necesidades de todos los seres vivos. Y el sistema está tan bien pensado
que toda ese agua se utiliza, se recicla y se vuelve a utilizar indefinidamente. El problema es cuando los seres humanos nos metemos en el sistema, en el proceso. Y entonces empezamos a hacer cosas, a sacar agua del sistema que luego no se puede reincorporar o que no se reincorpora en condiciones. Por ejemplo, cuando contaminamos el agua, ese agua ya no puede volver al sistema y resultar útil de nuevo. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando interferimos con los procesos naturales casi siempre es para mal. Es muy difícil que podamos mejorar lo que está en la naturaleza porque está muy bien diseñado. De modo geral, a água ela é fundamental para todos os processos metabólicos dos seres vivos. Quando você pensa a nível planetário, é muito inteligente e daí você precisa analisar do ponto de vista da informação. De novo, no meu caso, como biólogo, eu me sinto pouco à vontade de entender um planeta que foi construído e adaptado ao longo do tempo, que a evolução foi constituindo e construindo. Por quê? Porque o ciclo da água mostra que seja quem for que você creia que tenha construído essa estrutura, ele já pensou num processo de purificação. Então, a água ela está presente na superfície e até abaixo dela, e quando ela é liberada, ela invade essa superfície. Ela possui um ponto de fusão bastante interessante, porque os raios solares, através da radiação, conseguem quebrar essa molécula de tal maneira que ela adquire uma segunda forma. Então ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. E ela invade as nuvens. Então ela fica no que a gente chama de baixa atmosfera, porque tem a alta atmosfera. Então ali ela se concentra e de novo as ligações químicas ocorrem, ela fica tão densa, né, numa linguagem mais popular, ela fica tão pesada que de novo ela cai no formato de chuva. Esse ciclo da água faz com que estejamos renovando a quantidade dela constantemente. Ou seja, quem pensou o planeta já pensou numa forma da vida continuar se mantendo, apesar do que se faça aqui dentro. Hoje nós temos regiões, por exemplo, como boa parte de São Paulo e de outras grandes metrópoles planetárias que possuem um alto índice de poluição, onde essa água pode vir, por exemplo, disfarçada de uma chuva ácida. Mas mesmo essa chuva ácida, ela não é constante, ela não é única, ela acontece numa determinada ilha, numa determinada concentração, mas logo em seguida você tem a chuva normal, vamos dizer assim. Poderia afetar os seres vivos naquele momento, mas logo em seguida você teria água pura para manter o sistema funcionando. É algo do ponto de vista biológico fantástico, porque você tem que acreditar realmente que essa molécula foi montada ao longo de milhões e milhões de anos por tentativa e erro, ou seja, em algum momento choveu enxofre, em algum momento choveu ácido nítrico, em algum momento choveu qualquer outro elemento que poderia inviabilizar esse ciclo. Do ponto de vista evolutivo é muito complicado pensar. Quando você pensa do ponto de vista criacionista, a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque a água foi projetada, essa molécula foi projetada para permitir que a vida funcione. E o ciclo dela, desde sua acomodação na atmosfera, com temperaturas que permitam que ela fique no estado líquido, com temperaturas que, dependendo da posição da radiação, no caso o Sol, permitam que ela evapore, com temperaturas que permitam concentração dela na atmosfera, permitindo que daqui a pouco ela forme chuva. É um mecanismo tão perfeito, tão ideal, tão... Alguém fez. A complexa harmonia resultante da combinação e do equilíbrio de todos estes fatores nem sempre é evidente ao nosso olhar, mas inclusive no pouco que vemos e ainda menos que compreendemos, vislumbramos intencionalidade, condições controladas com maestria para permitir que a vida floresça em abundância e beleza, características específicas que, quando não mantidas, colocam em risco inclusive aquilo que é o mais precioso que o nosso planeta possui, a vida. Cuando los seres humanos interferimos con el sistema, que está bien pensado y que funciona perfectamente, normalmente estropeamos las cosas. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde hay poca agua, donde de forma natural hay poca agua, en los desiertos, en las zonas más secas, los animales y las plantas están preparados para usar poca agua. Las plantas que tenemos allí, aunque pasen varios meses sin llover, ellas pueden sobrevivir, porque tienen mecanismos para hacerlo, están preparadas. Los animales necesitan muy poquita agua, los animales de los desiertos muchas veces no beben. Son capaces de tomar el agua de las plantas que puedan comer. Hay algunos animales que son incluso capaces de condensar el agua que hay en la atmósfera
y hacerla deslizar por su cuerpo hasta la boca, y con una gotita de agua tienen suficiente. El problema es que nosotros, incluso en las zonas secas o en los desiertos, queremos vivir como si estuviéramos en una zona donde el agua abunda. Entonces lo que hacemos es utilizar cantidades inmensas de agua para plantar jardines donde no deberían haberlos, o para poner campos de golf donde no deberían estar, o para poner piscinas donde no debería haber piscinas, y esa agua la tenemos que tomar de algún sitio. Y el problema es que entonces el exceso de uso de agua de unos supone una carencia de agua para otros, porque el agua que hay es la que hay. Eso es un problema. Otro de los problemas es la contaminación del agua. Cuando nosotros introducimos en el agua sustancias que la naturaleza no está preparada para filtrar y eliminar, porque en el uso normal, en el ciclo normal del agua, el agua se contamina. Cuando nosotros ingerimos el agua, la bebemos y luego la excretamos, ese agua contiene una serie de sustancias que luego la naturaleza se encarga de filtrar. Y el agua vuelve a estar pura y limpia cuando se evapora en el ciclo normal del agua, para que se pueda volver a utilizar. Pero cuando nosotros introducimos otros componentes, con nuestras fábricas, con las granjas industriales que contaminan muchísimo el agua, con toda la polución que introducimos en el agua, con metales pesados, eso la naturaleza muchas veces no es capaz de extraerlo, al menos al ritmo que nosotros necesitamos que se extraiga. Entonces lo que estamos haciendo es que cada vez estamos reduciendo más un recurso que es fundamental, como es el agua. Nesse ciclo da água, que é perfeito, que é natural, vamos dizer assim, eu posso também interferir nele. Eu posso começar a construir máquinas, eu posso construir uma tecnologia, por exemplo, que às vezes atrapalha o ciclo, que às vezes não permita que esse ciclo ocorra da maneira ideal. Então, por exemplo, o desmatamento. As árvores, elas são grandes reguladores climáticos. Então, se está muito quente, se está muito frio, vamos culpar o desmatamento. Ele é um primeiro elemento. As grandes florestas, como a Amazônia, ajudam a regular o clima de tal maneira que ela posiciona o movimento planetário, o movimento dos ventos, e faz com que haja uma acumulação dessas moléculas, formando grandes tempestades, grandes variações climáticas. A partir do momento que eu removo todas as árvores, o que acontece? Vai haver chuva? Vai, mas ela vai ser mais sazonal, vai haver uma demora maior para que essa concentração ocorra. Aliado a isso, no caso das grandes cidades, o que ocorre? Eu tenho um nível de poluição muito elevado. Eles acabam criando uma barreira, um escudo, que faz com que esse volume de água seja deslocado para outro lugar. Então, aquela área específica que precisava muito dessa água, não vai ter. E uma outra área que talvez já tenha um volume de água muito, vamos dizer assim, ideal, ele vai ter um volume muito maior, causando inundações, enchentes e por aí vai. Então, eu como humano, eu preciso ter uma consciência ecológica, como seres humanos responsáveis que somos, e aí eu acho muito interessante versos bíblicos que nos chamam de mordomos da natureza. Puxa, é uma coisa de 4.000 anos atrás que faz sentido agora. Nós estamos pregando isso, uma humanidade que chega aos 8 bilhões. São 8 bilhões de seres poluindo, consumindo e estragando esse ambiente. Mas eu creio na vontade humana de se melhorar, de se autocorrigir. Eu creio que quanto mais educação nós dermos para as nossas crianças, mais elas vão compreender a ação de mordomos da natureza, de pessoas que precisam cuidar desse ciclo, proteger esse ciclo, de tal maneira que então, ao olhar para a natureza, ao repensar a forma como ela se estrutura, eu perceber que a minha parcela de culpa pode ser maior ou menor, nesse grande ciclo que mantém a vida do jeito que ela é. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a mantener este recurso que es el agua, que es fundamental para todos y que es muy importante? A nivel individual hay algunas cosas que podemos hacer. No gastar más agua de la que necesitamos, intentar contaminar lo menos posible. Si tenemos pues, un jardín o un huerto, pues utilizar los menos químicos posibles, porque luego eso va al agua y acaba en otro sitio, y tener cuidado con ese tipo de cosas. Y una cosa que sería muy importante, algo que sería fundamental, es educarnos todos como sociedad de la importancia de este recurso y de lo que estamos haciendo con él, porque algunos de los cambios que se necesitan hacer no son a nivel individual, son a nivel mayor, implican nuestras grandes fábricas, implican nuestras grandes explotaciones, son cosas que uno solo no puede hacer, pero que si uno participa en la concienciación social, entre todos sí que podemos cambiar, porque es posible. Es posible tener una sociedad más sostenible en la que el agua sea un recurso que se valore, porque muchas veces el problema es que no lo valoramos, porque está ahí fuera, está en todas partes, está en el océano y parece que no es tan importante como realmente es. Valorarlo y entre todos intentar pues, tratarlo como deberíamos.
porque al fin y al cabo los que vamos a perder somos nosotros. Então, vocês assistiram aí esse vídeo que foi feito ali das águas, né? Onde mostra realmente como ela está sendo explorada e como está errado esse modo de uso ali, tanto na agropecuária como para as pessoas que fazem as plantações, como para as pessoas no uso comum ali, né? E conforme vão fazendo até as suas casas, vão destruindo o leite, vão destruindo a mata que precisa para proteger o leite dos rios, né? Os estudos de caráter hidrogeológico mostram que a exploração de água subterrânea deve oferecer alguns critérios essenciais, entre os quais se destacam a avaliação da entrada anual de água das chuvas, a partir do balanço hídrico nas áreas de recarga, com a estimativa do potencial de recarregamento do aquífero, com a consequente formação das reservas renováveis ou reguladoras, retirada anual de água, tendo por base correspondente a 25% do volume do potencial de recarga, também conhecida por reserva explorada, principalmente para aquíferos sedimentares, né? Que são os mais vulneráveis aos colapsos de ordem geológica. O potencial de recarga anual, também conhecido por potencial renovável de água ou reserva renovável, também. Porém, em serviços de outorga, mais recentemente tem se adotado o valor de 20% do volume das reservas renováveis, também ditas, né, reservas outorgadas, a partir de uma proposta com visão mais sustentável para os aquíferos. Mesmo considerando os valores reduzidos de exploração de água, né, as reservas ainda são expressivas. Por exemplo, no caso do sistema do aquífero Guarani, no centro-sul, que apresenta potencial de recarga anual ou reserva renovável de 160 km3 ano, possui uma reserva explorável de 40 km3 por ano, considerando 25%, né? No caso de 20% dessa reserva, passa a dar a 32 km3 ao ano. Em se tratando do sistema aquífero da Grande Amazônia, com volume de 3,5 vezes superior, né, a reserva explorável chega a 140 km ao ano, 25% da reserva renovável. Já na região Nordeste, destaca-se no aquífero Urucuia, com ocorrência dominante no oeste da Bahia, envolvendo extensa porção da margem esquerda do Rio São Francisco, como também o sistema aquífero Serra Grande, Pimenteiras e Cabeças, integrante da bacia do Rio Parnaíba, que abrange o estado do Piauí, Maranhão e parte nordeste do estado do Tocantins. Estudos hidrogeológicos têm mostrado a existência de uma variação considerável na reserva desses aquíferos, certamente associada às oscilações nas taxas de recarregamento, que seriam lá a da chuva, né? Outra região do país com destaque em reservas de água subterrânea é a do Pantanal Mato Grossense, principalmente a porção correspondente ao estado do Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver aqui. De acordo com o cenário exposto, fica evidente a grande disponibilidade de água subterrânea
subterrânea no país. No entanto, isso não serve como critério para permitir seu consumo de forma irracional ou descontrolada. Eu comentei já com vocês, uma vez que o recarregamento dos aquíferos possui uma dependência direta do regime de chuvas, o qual tem se apresentado cada vez mais irregular e imprevisível frente às mudanças climáticas em curso do planeta. Além desse aspecto, a velocidade dos fluxos subterrâneos é relativamente baixa, fazendo com que a reposição de água retirada ocorra de forma lenta. É por isso que em muitos locais e regiões ocorre com frequência o rebaixamento do nível dos poços tubulares profundos, indicando que a retirada, a exploração de água está ocorrendo em volume superior àquele que entra, via recarga do aquífero. Em complemento a esse cenário, existe uma distribuição desequilibrada da população em relação aos aquíferos. Por exemplo, no caso da região norte, ela detém um pouco mais de 2/3 ou 70% de toda a reserva de água subterrânea do país, mas com uma população correspondente a 8,9% do total. A região centro-sul, por sua vez, possui 21,9% da reserva total de água subterrânea e uma população em torno de 63% do total. Já a região nordeste possui apenas 8,1% de toda a água subterrânea do país e cerca de 27,3% da população. O que eu comentei com vocês, a distribuição é muito errada. A partir dessas considerações, fica evidente que o Brasil possui uma reserva muito expressiva de água subterrânea, mas que pode ficar comprometida a médio e a longo prazo. Apesar de existir uma legislação que contemple de forma satisfatória a proteção dos recursos hídricos, entre eles os subterrâneos, o país padece de uma política de gestão efetiva e integrada, com uma visão de sustentabilidade envolvendo os municípios, os estados e a União. Isso pode ser explicado, por exemplo, pela falta de controle de perfuração de poços profundos em quase todos os estados, pela ausência de um plano de proteção das áreas de afloramento ou de recarregamento, de aquíferos, pela falta de uso controlado e racional da água, nos setores agrícola, urbano e industrial, que assim contribui para o aumento da pressão de uso dos aquíferos. Então, como eu já comentei mais uma vez, o uso descontrolado desses setores é que estão fazendo com que diminua as nossas reservas subterrâneas e as reservas também, no caso ali dos rios, rios da Amazônia, todos esses rios que a gente usa, na parte, digamos, de cima, no subterrâneo. Então, esse uso está acabando com o nosso recurso hídrico e nós precisamos urgente de encontrar uma maneira, além de ensinar nossos alunos, ensinar as crianças, ensinar toda a população a fazer uma educação ambiental, nós também precisamos urgentemente começar a reutilizar a água, a encontrar maneiras de economizar, para que não falte para as nossas futuras gerações.